Para mim é um prazer muito grande estar na Igreja Batista Betel. Agradecer a toda a minha família, a Alana, minha namorada, todos que estão aqui, todos aqueles que apoiam e que ajudam e que celebram a nossa presença. Porque em várias outras mensagens em que eu estive aqui, eu costumo dizer que eu não quero estar onde eu sou tolerado. Falarem assim, ixi, o Paulo está chegando, vamos aguentar ele. É melhor estar onde a gente é celebrado, né, pastora? E eu celebro a Batista Betel e sou celebrado aqui. Isso para mim é maravilhoso. Queria agradecer também, ergue a mão, o Ricardo Montoro e a Denise. Deus abençoe vocês, obrigado por terem vindo. Deus abençoe todos, a pastora mencionou que tem pessoas que estão pela primeira vez. Deus abençoe a vida de vocês. E Deus colocou muito forte no meu coração em falar sobre sabedoria. Já tem alguns anos em que eu tenho estudado a Bíblia voltado para o tema de sabedoria. Mas por que os outros temas não são importantes? Jamais. A Bíblia como um todo ela é tão importante quanto ela em cada uma de suas partes. Por exemplo, Mateus 3, João 3,16 é tão importante quanto Provérbios, Malaquias, Marcos, Abacuque, Oséias, Joel, Amós, Naum, Ageu, todos os outros textos. Todas as escrituras é a palavra de Deus. Isso está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Porque toda palavra, toda a escritura é divinamente inspirada para corrigir, redarguir em toda justiça, instruir o homem para que ele esteja preparado. Então, para mim é um prazer falar de sabedoria. Por isso, todos que trouxeram a Bíblia, abrem em Provérbios capítulo 4, versículo 7. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Esse é o tema base do chamado que Deus colocou no meu coração. É o tema que resume o assunto sabedoria e por isso que ele é tão relevante para nós iniciarmos praticamente todas as mensagens em que vamos ministrar e falar sobre sabedoria. O texto diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Agora vem as recompensas. Exalta e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e te entregará uma coroa de glória. O versículo 7, só até aqui. No versículo 7 nós vimos que sabedoria é a coisa principal. E eu sempre digo, se a sabedoria é a coisa principal, por que nós ouvimos falar tão pouco sobre sabedoria? Talvez, se você não é daqui da igreja e não acompanha o trabalho que a gente faz sobre sabedoria, talvez você nesse ano de 2017 nem ouviu falar sobre sabedoria. E em Provérbios 4, 7, que é a palavra de Deus, está dizendo que sabedoria é a coisa principal. E o que é sabedoria? Em 1 Reis, não precisa abrir sua Bíblia, o Ricardo coloca para a gente lá na tela. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, nós temos na Bíblia a definição de sabedoria. Sabedoria nada mais é, e nós vamos ver isso, do que a capacidade de discernirmos o bem do mal. É a habilidade de eu reconhecer um semblante. Por exemplo, eu chegar para o Fernando, eu chegar para o Luiz Gustavo, e eu reconhecer se eles são pessoas boas ou não, se são pessoas que estão bem intencionadas ou não, se querem o meu mal ou não. Porque em Provérbios 26, 24 diz que o astuto, ele vem com você com lábios doces. E sabe o que a Bíblia diz? Não te fies nele, não confie nas palavras dele, porque ele está te enganando, ele pretende a tua morte. Sabe, um exemplo fascinante que me chamou muita atenção, e nós já vamos ver o texto de 1 Reis 3, 9, mas algo que me chamou muita atenção é a história de um norte-americano de 1924, 1934, chamado Edwin Armstrong. Ele é o homem que descobriu a frequência modulada, que são as ondas de rádio, a FM, que todos nós usamos, não só para ouvir rádio, para usar o microfone, para falar na internet, para fazer uma transmissão, para você assistir televisão, em todas essas transmissões são usadas uma frequência de rádio chamada FM, frequência modulada. E Edwin Armstrong, ele conseguiu desenvolver um aparelhinho que pegava a frequência da atmosfera, da Terra, e decodificar. Então daí ele podia enviar uma informação e decodificar ela. Olha que invenção dele, extraordinária, a gente usa ela até hoje. Só teve um problema, ele era um gênio. Só que ele, Provérbios 27, 12 diz assim: o avisado vê o mal e se esconde, mas o simples vai e sofre a pena. Uma empresa muito forte da época, com alguns especialistas que não sabiam como decodificar essa frequência, procurou Edwin Armstrong. E o rapaz da empresa, um cientista, passou a conversa em Edwin Armstrong e falou para ele: viu, como que funciona esse decodificador? O homem simples, embora muito inteligente, contou tudo. Eles pegaram, copiaram a ideia, patentearam
Ele entrou com uma ação contra a empresa, perdeu e se pulou de um prédio. Tirou o ar-condicionado e pulou do prédio e se matou. Ele foi um dos homens que fez uma das descobertas mais extraordinárias, mas porque ele deu voz para uma pessoa que ele não deveria dar voz, ele até mesmo ceifou a própria vida, perdeu uma batalha judicial, não conseguiu provar, porque isso infelizmente acontece. A verdadeira justiça mesmo é aquela que vem de Deus. Então não adianta nada você ser inteligente, você ser competente, você ter conhecimento, se você não tiver sabedoria em reconhecer um semblante. E muitas pessoas confundem bondade com estupidez. E isso acontece constantemente. Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo todo mundo que pede a minha ajuda. Edwin Armstrong foi ajudar aquele rapaz que foi pedir ajuda dele. Nem Jesus fez isso. Quando os fariseus chegavam até Jesus, Jesus saía por entre a multidão. Sabe o que acontece quando tem um Jonas dentro do teu barco? O teu barco começa a balançar e você muitas vezes nem sabe por que você está sofrendo um dano que não deveria estar sofrendo. Deus, o que aqueles marinheiros da história de Jonas, se vocês já devem ter ouvido falar de Jonas e a baleia, eles podiam ter falado, Deus, que culpa que eu tenho? Jonas está aí dentro. E quando eles jogaram Jonas para fora do barco, a tempestade acalmou e Deus foi punir Jonas. Quando nós estamos com pessoas erradas no nosso meio, coisas más e erradas começam a acontecer na nossa vida. E talvez a gente pense, Deus, cadê a justiça? Não, é a nossa estupidez. A Bíblia fala que o homem erra e culpa Deus. O homem erra e culpa Deus. Um grande erro do homem. Gasta até não aguentar mais. Aí fala, Deus, eu dou dízimo, dou oferta, o que está acontecendo com o meu dinheiro? Ele fala, é só você olhar a tua fatura de cartão, é só você olhar toda a tua relação de gasto, o que você tem comprado? Mas eu precisava de uma bota nova. Não, você tinha que pagar a conta de água primeiro, porque era uma prioridade para você. Aí vem um guincho, pega o teu carro, aí penhora a tua casa, aí você se torna fiador. Nós conhecemos uma pessoa que se tornou fiador, um cristão, e ele estava perdendo tudo, inclusive a casa dele. Ele tinha como pagar, mas ia custar a casa dele. Porque a Bíblia já orienta, nem fiador se torne de ninguém. Então se alguém vir para você e falar, viu, eu preciso ser fiador. Fala, olha, eu creio tanto na Bíblia, eu até queria te ajudar, mas a Bíblia fala para não ser fiador, eu não vou desrespeitar. Está lá em Provérbios capítulo 6, não se torne fiador. E a Bíblia ainda fala em Provérbios capítulo 6, depois você pode ver que se você se tornou fiador, vai atrás de quem você é fiador e corra atrás dele e diga, por favor, tira o meu nome, eu não quero mais ser teu fiador, arruma outro. E persiga ele, assim, saia daquela emboscada como uma gazela corre do laço do predador, daquele que está vindo atrás dela, fuja. Aí que vem o texto e fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha que extraordinário, nós erramos e culpamos a Deus. E pior, muitas das vezes abandonamos a Deus. O que eu acho mais lamentável, Deus não me escuta, Deus não ouve minha voz. Tem um princípio na Bíblia que fala assim, que se você não ajudar o pobre, Deus não vai ouvir tua oração. Adianta orar? Adianta, claro, desde que eu ajude o pobre. Só ajudar o pobre? Não, temos uma série de princípios que Jesus nos ensina nas Escrituras que fazem com que as nossas orações sejam respondidas. Eu até compartilhei há um tempo atrás a história, alguns de vocês talvez acompanharam, de um time de futebol, em que os dois times eram todos cristãos, todos tementes a Deus, todos oravam junto, e eles iam fazer um campeonato, um contra o outro. Todo mundo gente boa, de ler a Bíblia, sabia a Bíblia inteira de cor. E daí um grupo começa a orar e pedir para Deus, Deus, eu preciso ganhar esse jogo. E o outro grupo também pede para Deus, Deus, eu preciso ganhar esse jogo. E os dois grupos ainda fazem um voto financeiro, eu vou dar R$100 na igreja para ganhar esse jogo. E o outro grupo também. Aí eu te pergunto, qual das duas orações Deus vai ouvir? Por falta de conhecimento da palavra de Deus, as pessoas, e é por isso que a Bíblia nos diz no livro de Tiago, que nós oramos e não recebemos porque não sabemos como pedir. É uma lei que Deus criou, escuta, se você treinar mais que o outro time, você vai ganhar do outro time. Deus criou essa regra. Do mesmo jeito que Armstrong descobriu a frequência modulada no planeta Terra, existem muitas outras regras que estão sendo aplicadas para nós, temos que descobrir e aplicá-las. Um funcionário é pontual, é obediente, respeita o patrão, chega mais cedo, faz além do que é pedido, mas não crê em Deus. E o que crê em Deus é preguiçoso. Qual vai ser promovido? O que não crê em Deus. Deus, o que está acontecendo? Você está promovendo os ímpios? Não, os ímpios estão seguindo uma lei que eu criei e você não está.
Mas eu tenho a salvação, amém, é o mais importante. E é por isso que nós sabemos de cor, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 10, 9, se eu confessar com a minha boca e em meu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serei salvo. Salvação não é pelas obras, Efésios capítulo 2, versículo 8, mas é um dom gratuito de Deus para que ninguém se glorie de suas próprias obras. Isso nós sabemos. Mas por que estamos fracassando na vida na terra? Paulo, Deus quer que a gente tenha uma vida miserável na terra. Mentira. Em Marcos capítulo 10, versículo 29 a 31, Jesus fala bem assim, eu acho fascinante aquilo. Se você puder anotar isso para depois ler esse texto, Marcos 10, 29 a 31. Jesus fala, vocês vão receber na terra 100 vezes mais tudo que vocês plantarem na terra para mim. Aí ele cita exemplos, pais, mães, filhos, irmãos, campos e tudo que vocês plantarem por amor do evangelho. Vocês vão ter perseguições, mas vocês vão receber 100 vezes mais. E daí ele complementa falando assim, ainda nesse tempo. Foi bom Jesus falar, porque senão o crente ia olhar ali naquele texto e falar, ó, eu vou receber 100 vezes mais no céu. Jesus falou, não, ainda neste tempo e no século futuro a vida eterna. É um texto extraordinário. Se você parar para ler esse texto com cuidado, você vai perceber as recompensas que você tem. Marcos 10, 29 a 31. E tudo isso, como que nós recebemos tudo isso? Através da sabedoria, que é a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 diz, dá, pois, a teu servo um coração entendido, para julgar o teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Versículo 10. E pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa. Versículo 11. Pelo que Deus lhe disse, por quanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo? Versículo 12. Eis que faço segundo as tuas palavras, eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E agora Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, que é onde esses dois textos eles nos explicam o que é sabedoria. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Se tiver algum fundo musical para colocar aí, bem baixinho, Eclesiastes 8, 5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Quem é o sábio? É quem discerne o tempo e o juízo. Quem é o sábio? É o servo prudente que discerne prudentemente como julgar um povo grande. Sabedoria é a capacidade de você lidar com uma situação de perigo, uma situação de urgência. Por exemplo, caso ou não caso com essa pessoa. Me divorcio ou não me divorcio? É bíblico ou não é bíblico? Deus existe ou Deus não existe? Isso é sabedoria, é nós conseguirmos lidar com os mais diversos problemas da nossa vida, orientados por Deus, porque essa sabedoria da qual nós estamos tratando é a sabedoria que vem de Deus e não dos homens. E eu acho legal que quando eu estou pregando sobre sabedoria, normalmente um texto-chave que vem na cabeça das pessoas é um texto em que Tiago diz assim, todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. E você sabe por que as pessoas gostam tanto desse texto? Não que ele não seja correto, ao contrário, ele é perfeito, ele está em total harmonia e sincronia com toda a Bíblia. Mas as pessoas, elas, pode reparar, elas gravam muito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastos. Aí eles gravam, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Peça a sabedoria que Deus dá liberalmente, peça tudo que você pedir, crendo, receberá. E as pessoas gravam tanto esses textos e essas passagens bíblicas, só que elas esquecem que a Bíblia tem que ser vista de um modo, chama sistemático, como um todo. Não é você pegar lá Tiago falando que você pede sabedoria e Deus já te dá. Porque se fosse assim, era fácil. A gente hoje saía daqui e falava, Deus nos dá sabedoria, íamos para casa, no próximo culto fala, Paulo, nem precisa mais pregar sobre sabedoria. Por quê? Porque eu já sou sábio, eu pedi e Deus me deu. Que bênção. Não. Quando você começa a observar e prestar atenção no como a Bíblia nos ensina, em como nos tornarmos sábios, por exemplo, Provérbios 13, 20. Esse as pessoas já não gostam muito. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Como que eu adquiro sabedoria? Andando com os sábios. Tem mais alguma forma? Provérbios 23, 23. Compre a sabedoria e não a vendas. Comprar o entendimento e a sabedoria é você investir dinheiro em sabedoria. Como que eu invisto dinheiro em sabedoria?
Você pode comprar uma passagem de ônibus ou de avião e ouvir alguém que ensina sobre uma área que você não tem conhecimento. Se você, por exemplo, trabalha com desenvolvimento de algum tipo de produto ou de sistema e você quer que a tua empresa cresça, investir em sabedoria, em conhecimento para aquilo, é você pegar o teu dinheiro e gastar no teu conhecimento. E você sabia que os ímpios fazem isso? Os homens que não creem em Deus, eles têm setores nas empresas em que eles investem dinheiro tão somente em pessoas para produzirem e terem ideias e descobrirem novas estratégias para eles crescerem nos seus negócios. Eles têm equipes de consultores e nós cristãos, é um princípio de sabedoria. Portanto, sabedoria é a capacidade de discernirmos o bem e o mal. O tema da mensagem de hoje é sabedoria para a vida. E para nós termos sabedoria para a vida, que é o tema principal da mensagem, é um tema curto, pequeno, rápido. E por que eu falo curto, pequeno e rápido? Porque normalmente o nosso cérebro, quando ele não anota, ele assimila poucas informações. Então, se eu falasse aqui hoje nós vamos falar sobre 904 formas para adquirir sabedoria. Todo mundo desmaiava na cadeira e o culto não ia ser nem um pouco produtivo. Hoje nós vamos ver todos os versículos da Bíblia que ensinam sobre sabedoria. Aí nem eu ia estar sendo sábio, porque nem eu ia aguentar. Mas sabedoria para a vida, eu resumi ela em pequenos pontos curtos, mas que são efetivos e que eu tenho certeza que eles vão ser aplicados na tua vida. O primeiro deles é que eu só quero mencionar as recompensas que a sabedoria traz para nós. Quais são algumas recompensas? Em Provérbios capítulo 2, versículo 7, nós aprendemos que uma das recompensas da sabedoria é proteção. Em Eclesiastes a Bíblia fala assim como o dinheiro te protege, a sabedoria também te protege. A vantagem é que a sabedoria, quando ela te protege, não acrescenta dor. Então a primeira recompensa que eu posso citar, claro que não é um rol exaustivo, não estou acabando com todo o assunto de recompensa da sabedoria, eu estou citando alguns. Uma das recompensas, proteção. Outra recompensa, mais anos de vida para você. A proteção está em Provérbios 2:7, anos de vida está em Provérbios 9:11. Falta de medo. Você já viu aquelas pessoas medrosas que não pode vir ninguém, faz bum, a pessoa já cai, toma um susto. Eu estou perdendo tudo, eu vou ficar pobre. Meu filho, será que ele vai vir com alguma deficiência? O meu pai, será que ele vai me ouvir bem? Meu pai não sabe. Pessoas medrosas que temem tudo na vida. A Bíblia fala que se te mostrares frouxo no dia da angústia, então a tua força será pequena. Sabedoria nos proporciona proteção, mais anos de vida, ausência de temor. Provérbios capítulo 3, versículo 24. Honra. Você será honrado ao se tornar sábio. Provérbios capítulo 3, versículo 35. Verdadeiro conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 32. Riquezas na terra. Provérbios 14, 24 e 13, 22. Nossa, sabedoria proporciona dinheiro, mas dinheiro não nos afasta de Deus. Eu já disse, e a repetição ela é uma das formas de nós memorizarmos. Quando Deus queria abençoar Jó, ele deu dinheiro para Jó ou tomou? Ele deu dinheiro para Jó. E quando o diabo queria prejudicar Jó, ele deu dinheiro para Jó ou tomou? Ele tomou o dinheiro de Jó. Jó era um homem rico. Aí Satanás fala, se você tirar tudo que ele tem, ele vai trair o Senhor. Se você tirar tudo, aí Deus fala, não, pode tirar. Satanás tira tudo. Jó permanece nos caminhos de Deus. O que Deus faz no final da vida de Jó? Dobra tudo aquilo que ele tinha dado para Jó. O que Deus quer fazer na tua vida? Dobrar tudo aquilo que ele já te deu, financeiramente também. Deus quer que eu fique rico, Deus quer que todos nós sejamos ricos, mas o que ele pede? Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Salmo 102, versículo 3 diz que fazenda e riquezas haverá em tua casa. Vocês sabiam que aonde tem dinheiro, tem poder? É verdade, aonde tem dinheiro, tem poder. Aonde tem dinheiro, as pessoas respeitam mais. Se chegasse o Bill Gates com um helicóptero aqui, nossa, o que o Bill Gates vai nos ensinar? Ele pode falar um monte de bobeira, mas ele tem dinheiro. Não estou dizendo que ele fala bobeira, mas as pessoas, via de regra, elas passam a acreditar, porque elas viram um fruto que poucos conseguem, um acúmulo patrimonial. Sabe por que existe um ensinamento maldoso contra os cristãos e que estimula a pobreza no meio cristão? Para que os cristãos não tenham poder. Porque se os cristãos forem pobres, eles serão fracos e sem poder na terra. Mas eles serão salvos. Amém. Minha meta é essa. Se fosse para eu escolher dinheiro ou céu, eu não tenho nem, essa pergunta não devia nem ser feita. É buscar primeiro o reino de Deus. Ainda que eu precisasse entregar o meu corpo, morrer como o apóstolo Paulo, como Pedro, como Jesus, como Tiago. Mas Jesus quer que a gente prospere aqui. Porque
Sabe quais foram um dos momentos em que na história do cristianismo a igreja mais se espalhou? Foi quando no governo, no poder, estavam homens que queriam espalhar. Por exemplo, Alexandre o Grande, ele conquistou um monte de cidades. Aí veio, e ele construiu uma biblioteca. Aí veio o filho dele, em Alexandria, que depois foi destruída. Veio o filho dele, Ptolomeu, e melhorou aquela biblioteca. Ampliou aquilo tudo. E você sabe o que Ptolomeu II fizeram? Determinaram a tradução da Bíblia. A Septuaginta. Eles reuniram 70 homens judeus e traduziram todo o Antigo Testamento do hebraico para o grego, que era o idioma internacional da época, que era uma época ali de mais ou menos 300 anos antes de Jesus. Por que a Bíblia foi traduzida? A Septuaginta. Eu duvido se muitos aqui já não ouviram essa palavra. Talvez não sabiam o que era. Septuaginta vem de 7, de 70. É porque foram 70 judeus que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Por quê? Porque eles queriam ter acesso àquilo tudo. E por que foi traduzida? Porque alguém que estava no poder, que tinha poder financeiro para poder patrocinar isso, proporcionou. Não estou dizendo que Ptolomeu, que Alexandre o Grande eram bons ou maus, mas que o poder faz com que nós possamos fazer muito mais do que a gente imagina. O dinheiro serve para nós criarmos boas experiências na vida das pessoas. Por isso, uma das recompensas que a sabedoria nos traz são riquezas na terra. Provérbios 14, 24. O segundo ponto, ele está em Mateus capítulo 25, não precisa abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 25, versículo 15. Se der para aumentar um pouco mais o som, só para eu... Provérbios capítulo 25, versículo 15. Olha o que diz. A um confiou 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com ele e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1 talento, jogou ele no chão, escondeu no chão o de seu dinheiro. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então se aproximou do que recebeu 5, e este trouxe-lhe mais 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que te dou outros 5. Seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Aí vem o que recebeu 2 talentos, e ele diz: Aqui está, Senhor, eu tenho mais 2, eu multipliquei os teus talentos. Aí ele fala: Bem está, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí vem o que recebeu 1 talento, e ele fala: Eu tinha medo do Senhor, por isso eu escondi o talento que o Senhor me deu, e aqui está o que era teu. E você sabe o que esse texto nos ensina? Na sequência ainda, no final, olha o que diz no versículo 29, porque a qualquer que tiver, mais lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. O primeiro ponto que eu quis trazer são recompensas que a sabedoria nos traz, para nós percebermos a importância que tem nós nos tornarmos pessoas sábias. E nós vimos proteção, mais anos de vida, falta de medo, diligência, Provérbios 6, 6, honra, Provérbios 3, 35, conhecimento de Deus, Provérbios 3, 32, e uma série de recompensas que nós encontramos na palavra de Deus que a sabedoria nos traz. Mas em segundo lugar, nós temos um ponto extremamente relevante que passa despercebido e que nos prejudica, que é a necessidade de nós reconhecermos a nossa semente. Reconheça a sua semente. O que é reconhecer a sua semente? Reconheça os talentos que Deus te deu. Talentos que Deus te deu não é apenas um dom, uma capacidade, é também. Talento que Deus te deu é tudo o que você tem. Você muitas vezes reclama da situação, da situação que você está passando, mas você tem olhos, você tem ouvidos, você tem uma habilidade que ninguém mais tem. Tem pessoas que pintam e desenham como ninguém mais. Tem outras pessoas que têm uma capacidade de mexer com o computador que ninguém mais tem. Por isso que homens como Bill Gates e Steve Jobs se destacaram na sociedade. Tem pessoas que têm uma aptidão muito grande para lidar com crianças, outros para serem pastores, outros para serem professores, advogados, juízes, promotores. Pegue os dons que Deus te deu, pegue as pessoas que Deus colocou do teu lado, pegue as oportunidades que Deus te deu e valorize todas elas, multiplicando-as. Não oculte, não guarde uma capacidade que Deus te deu. E eu vou te dizer por quê. Quando você começa a aplicar aquilo que Deus te deu, se você escreve bem, se você fala bem, se você é um bom dentista, um bom médico, o problema é que as pessoas não sabem nem quais são as sementes e as aptidões que elas têm.
Se eu perguntasse para você, você ia falar, eu não sei. Eu falasse, por que você está na terra? O que você acha que você tem de dom? Aonde você quer chegar? Qual o teu sonho? Eu até achei interessante que o pastor mencionou que vai ter um projeto na igreja, né, que as pessoas que entregarem uma oferta vão escrever um sonho, uma visão, aonde elas querem chegar. Isso está em Provérbios 29, 18. Quando você escreve o teu sonho, aquilo que você quer alcançar, as chances de você alcançar aumentam 90 vezes. O dono da rede de hotéis Hilton colocou uma foto do hotel debaixo da escrivaninha dele, porque ele queria ser dono de hotéis. Ele trabalhava em um hotel carregando mala, mas ele visualizou, ele escreveu, ele desenhou, ele pegou uma foto, ele colocou na mesa dele. E quando ele fez aquilo, a mente dele, o Moisés até estava pregando sobre isso ontem, a mente dele cria mapas, e a tua mente cria uma estratégia para chegar naquele objetivo. Você quer ver a tua mente criar um mapa para chegar onde você quer? É só a tua cunhada falar que você não consegue fazer algo que você consegue. Você fica louca e você fala, eu vou provar que eu consigo, e ela vai ter que engolir, porque eu consigo, eu sei fazer, eu sei escrever, eu vou ser promovido, meu salário, meu emprego, minha oportunidade. Você quer provar para o teu colega, aí por que daí você acaba conseguindo atingir aquele objetivo, assim como aqueles terroristas que atingiram os aviões nas Torres Gêmeas? Por quê? Porque a partir daquele momento você tem uma inspiração para fazer aquilo, e a tua mente começa a criar estratégia. Surge um obstáculo, e a tua mente cria uma estratégia para sair daquele obstáculo. Davi olhou Golias, ele falou, na mão eu não vou poder ir, mas eu tenho pedra de estilingue. O que ele tinha? Talvez você fale, Paulo, eu não tenho nada, eu não tenho armadura, eu não tenho força, eu só tenho uma pedrinha e um estilingue. Olha o que Davi se tornou rei em Israel, porque com uma pedra e com um estilingue ele destruiu um. Sabe o que José tinha na prisão? E eu repito isso constantemente, porque ele é uma das pessoas na Bíblia em que eu vejo mais. Todos os homens da Bíblia são maravilhosos, todos tinham defeitos, mas em José eu vejo um caráter mais puro. Por exemplo, quando aquela mulher veio tentar ele, para ele trair o patrão dele, ficando com a esposa dele, o que ele fez? Ele correu, ele deixou a capa, ele resistiu à tentação. Davi, por outro lado, quando olhou Batseba tomando banho, ficou louco, mandou matar o marido dela e pegou a mulher de Urias, o que é uma tragédia. Salomão nem se fale. Sansão também, Dalila, ele cedeu a Dalila. É uma pena, os grandes homens de Deus cedendo e caindo, mas José correu, e José não caiu nesse pecado. José era um homem, ele foi inocente, ele acabou de tão grande que era o sonho dele, e isso é muito sério, quando você tem um sonho muito grande, você acaba não conseguindo deixar de falar dele. Ele contou o sonho, aí ele foi preso. O que ele tinha dentro da prisão? Nada. Sabe o que ele tinha? A boca dele para falar, e ele era ótimo com isso. Aí quando o copeiro e o padeiro chegam com problema, ele resolve o problema do copeiro e do padeiro, interpretando o sonho que os dois tiveram. Se Deus te deu, por exemplo, um dom de interpretar sonho, e você é preso injustamente, você fala, agora eu não tenho mais nada, nem como usar o meu dom eu tenho. Ao contrário, tem um monte de preso ali que vai ter um monte de sonho louco. Você pode interpretar os sonhos deles e ser destacado. Antes de José interpretar o sonho, ele se tornou chefe na prisão. O carcereiro confiava as chaves e os presos na mão de José. José se tornou chefe na casa de Potifar, porque ele pegava tudo que ele tinha, o tempo dele, o dinheiro dele, as capacidades dele, a perna dele, o olho dele, a mente dele, e aplicava naquilo que Deus deu para ele. Ele pegava o talento que Deus deu e plantava e produzia mais. Quando nós temos o hábito de vir à igreja e pedir, Deus me dê talentos, me abençoa, mas Deus fala, quantos talentos eu já não te dei? Você está desperdiçando o teu tempo. O que você está fazendo, por exemplo, naquele horário X e Y que você podia estar produzindo para mim? O que você faz naquele período em que não tem nada para fazer e você vai só dormir ou fica no WhatsApp falando mal dos outros? Aonde você está investindo o teu tempo? E quando nós pegamos os dons, as habilidades que Deus nos deu, nós começamos a destacar no nosso meio. Agora, o grande problema, e é o cerne do ponto que eu trouxe, reconheça as suas sementes. É que as pessoas não sabem as aptidões que elas têm. Elas não sabem aonde elas podem investir. E você só não sabe disso porque você nunca parou para perceber que antes que você se formasse no ventre da tua mãe, Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus te escolheu para algum propósito na terra. Jeremias foi escolhido para profeta, outros são para mestres. Você pode ter sido escolhido para ser um juiz. Você pode ter sido escolhido para ser o dono de uma nova empresa, que será 3 vezes melhor do que a Apple daqui 5, 10 anos. Mas enquanto você não reconhecer esse talento,
Você nem esconder ele vai poder, você não vai vê-lo e vai desperdiçá-lo. Não desperdice a semente que Deus te deu. Tudo que nós temos é uma semente. Quando as minhas pernas é uma semente para eu poder andar, os meus olhos para eu poder enxergar, meu braço para eu poder alcançar, a cadeira para poder trazer um conforto para você, e o teu tempo. Como você tem despendido o teu tempo para alcançar os teus alvos, os teus sonhos. E se eu perguntasse no final do culto, eu pegasse uma cadeira, sentasse ali, eu não vou fazer isso, mas eu perguntasse, qual que é o teu sonho? Você falaria, Paulo, eu nem tenho sonho, eu estou aí à deriva, eu estou esperando o dom e a bênção de Deus cair sobre mim, porque Deus está no controle. Aí você esquece de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Domine o homem sobre toda a terra. É o que Deus disse. Deus te deu o domínio sobre tudo. Deus não está no domínio. Ele pode assumir a qualquer hora, porque Ele é todo poderoso, Ele intervém quando é necessário. Mas o maná não cai todo o tempo. A hora que chega um momento, Deus falou, chega de maná, agora é hora de produzir na terra de Canaã. Aí ou você produz, ou você empobrece. E Paulo diz, aquele que não trabalha, também não receba. É um princípio bíblico. Vocês viram que Jesus dá 1 talento para um, 2 para outro e 5 para outro, de acordo com a aptidão de cada um? Vocês perceberam que Jesus não distribuiu por igual para todos eles? Paulo falou que se um não estiver trabalhando, também não coma. E nem se associem àqueles que despendem o tempo fazendo maldade. Sabedoria é nós termos a capacidade de discernirmos o dom para o qual fomos chamados. E uma dica que eu te dou, o que te deixa mais feliz fazendo? Se você começar, por exemplo, a pregar aqui no púlpito, você vai gostar porque está fazendo a vontade de Deus, mas vai falar, eu queria ajudar Deus de outra forma, eu fico nervoso no púlpito, não é para mim isso. E se você de repente senta num computador, começa a trabalhar em um programa, fica fascinado com aquilo, ama aquilo e passa horas, é um sinal de que Deus pode ter algo para você dentro daquele propósito. Se você adora montar mesas e fazer, eu gosto de criar móveis, desenhar, fazer, é um sinal de um propósito para o qual Deus te criou na face da terra. Sabedoria é a nossa capacidade de discernirmos isso. Mas os cristãos erram, porque creem que Deus está no controle. Se Deus estivesse no controle, não tinha fome. E mais, Deus não responde à dor, Deus não responde à fome, Deus não responde à doença e ao câncer. Deus responde à busca. Se Deus respondesse à fome, não tinha fome no mundo. Se Deus respondesse à dor, nenhum cristão que serve a Deus passaria dores e sofrimentos. Mas Deus responde à busca e Deus responde à fé. Quando você aplica o teu coração em buscar sabedoria e discernimento de Deus, a partir desse momento as coisas começam a acontecer na tua vida. Agora eu trouxe um tema, esse primeiro era mais para a gente, esses dois primeiros, que é as recompensas da sabedoria e reconheça a sua semente. Eu quero dizer desse terceiro ponto, a importância. Ele é tão importante que eu quis deixar ele para o final da mensagem, para nós prestarmos bastante atenção, até para a mensagem não ficar longa e cansativa. Ele é o último, e eu quero que você dê bastante atenção. Parece até bobo, mas não é bobo. Às vezes eu leio alguns textos da Bíblia e eu falo, nossa, isso aqui parece meio bobeira, mas é tão óbvio e é tão verdadeiro. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Tem um texto, por exemplo, em Provérbios 26:4, que fala, assim como quem pega uma pedra preciosa e joga fora, é quem dá honra ao tolo. Você investe o teu tempo em quem não deveria estar investindo, é igualzinho eu te dar uma pedra de ouro e você jogar fora, a mesma coisa. Provérbios 23:9, nem fale com o tolo, porque ele não vai dar ouvido para as tuas palavras. Eu não vou investir o meu tempo em quem não acredita em mim. Eu não vou investir o meu tempo em quem não quer ouvir de mim. Eu não vou investir o meu tempo em quem tem ódio de mim. Nem Jesus fazia isso. Mas Jesus investia nos pecadores que queriam mudar. O que Jesus falou para aquela prostituta? Vá e não peques mais. Jesus via o potencial dela em não pecar mais. O que ele fazia com os fariseus? Raça de víboras. Ele ainda, ao contrário, ele criticava o comportamento dos fariseus. E eu quero que você preste atenção, esse terceiro e último ponto, eu até tinha trazido mais um, mas eu vou parar nesse terceiro, porque ele é muito importante. Ele está em Provérbios, capítulo 18, versículo 16. Esse, se você trouxe a Bíblia, abra, Provérbios, capítulo 18, versículo 16. Provérbios 18, 16. Olha o que diz o texto. O presente do homem alarga-lhe o caminho e o leva à presença dos grandes. Agora, Provérbios 21, 14. Provérbios capítulo 21, versículo 14. O presente que se dá
Em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. Agora olha o que diz 2 Samuel, capítulo 25, versículo 27. 2 Samuel 25, 27. Não precisa abrir a Bíblia, porque ele vai colocar na tela ali, senão a gente acaba perdendo muito tempo. Provérbios, 2 Samuel, 1 Samuel, 25, 27. Olha o que diz. Agora, esta é a bênção que trouxe tua serva a meu senhor. Desce aos moços que andam após as pisadas de meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque o meu senhor peleja as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti todos os dias. E em Gênesis, depois se você quiser verificar, também 32, 20, também corrobora isso que a gente vai falar. A dádiva, o presente do homem, alarga-lhe o caminho. Provérbios capítulo 18, que nós acabamos de ver. E o presente que se dá em segredo aplaca a ira e uma forte indignação. Eu acho fascinante, e eu queria que você prestasse bastante atenção às histórias de Davi. Uma delas que mais me chama a atenção é que Davi era um cara que ele tinha um coração imenso. Davi teve 2 oportunidades de matar Saul, e ele não matou. Saul, a Bíblia conta que Saul estava perseguindo Davi. Davi foi para o deserto, fugiu dele, porque Saul, o povo começou a falar assim: Saul é o nosso rei, ele mata ele mata milhares, mas Davi mata dezenas de milhares. E Saul se sentiu ameaçado com isso. Ele falou: escuta, esse cara vai pegar o meu lugar. Esse cara vai pegar o meu lugar. Sabe quando você vê um irmão que está com potencial e você começa a ficar com raiva, briga, coloca a mãe contra ele, coloca alguém contra ele? Ou você vê uma pessoa da família que você começa a perceber que ele tem um potencial e você fica com inveja e raiva? Saul pegou todo o exército dele e foi atrás de Davi. Davi fugiu para o deserto. Davi tinha um coração tão grande que ele começou a reunir os mendigos. Não era bem mendigos, eram aquelas pessoas que estavam devendo até a cueca, não tinha mais como pagar, não tinha mais o que fazer. Ele pegou esse povo que devia financeiramente, não tinha dinheiro para pagar, falou: viu, vem cá, eu sei que vocês já estão tudo lascado, não tem mais o que fazer, e vamos se tornar meus amigos. A gente anda no deserto, eu vou ajudar a alimentar vocês, vocês me ajudam, e eu também vou precisar de exército, porque tem gente vindo contra mim. Então ele se tornou amigo das pessoas mais destruídas financeiramente. Estavam destruídos, e não só financeiramente, emocionalmente, sem família, aquele povo como nós vemos muitos hoje nas ruas. Davi pegou esse povo e começou a fugir de Saul, porque mesmo com esse povo eles não eram fortes, não eram treinados, e Saul estava com um exército atrás de Davi. Davi se escondeu dentro de uma caverna lá no fundo, e Saul, já tarde à noite, ele precisava descansar e fazer as necessidades dele. Ele parou e falou: vou entrar na caverna, vou fazer minhas necessidades, depois a gente vai dormir. Ele fez isso, entrou na caverna, e Davi no fundo da caverna, e Saul não tinha visto. Saul fez ali em algum canto, sentou mais um pouco para o meio do fundo da caverna e dormiu. E tinha uma equipe com ele, e Davi descobriu: Saul está na frente dessa caverna. O que Davi fez? Eu não vou matar Saul. Ele tinha uma espada, ele podia ir lá e matar Saul. Ele foi, cortou um pedaço da roupa de Saul, voltou para o fundo da caverna. No outro dia de manhã, Saul foi levantar para ir atrás de Davi. Davi gritou: Saul, meu senhor. Aí Saul olha: eu conheço essa voz, é Davi? É Davi, olha o que eu tenho na minha mão. Saul olha: eu podia hoje ter te matado, Saul, mas eu não te matei. E Saul se derrete: me perdoa, Davi. Abraça Davi. Passa uma semana, Saul corre atrás para matar Davi de novo. E Davi faz a mesma coisa, entra no acampamento de Saul, pega até as ferramentas de guerra que Saul tinha, corre para cima do morro. No dia de manhã ele grita: Saul, ele grita: é Davi, sou eu, meu senhor, eu podia ter te matado hoje, mas eu te livrei. O que Saul faz? Me perdoa, Davi, vem comigo e tal, e se arrepende. Nesse momento Saul sai, vai embora. Olha que Davi amoroso. Ele reúne aquele povo quebrado, destruído, e se tornam amigos. Eles se preparam para a guerra, se treinam. Ele pode matar quem estava perseguindo ele por 2 vezes, mas ele não mata. E ele, inclusive, encontrou no deserto, bem nesse momento em que Saul foi embora, pastores de um homem muito rico que tinha na região. Esse homem rico tinha muitas ovelhas. E Davi chamou esses pastores das ovelhas e falou: viu, eu vou dar comida para vocês e vou ajudar vocês, que eu estou vendo que vocês estão longe, tem bastante ovelha para cuidar. Cuidou e ajudou esses pastores. O nome desse homem rico era Nabal. Ele tinha, a Bíblia conta, que eram 3.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Ele tinha um patrimônio grande, como se hoje fosse algo em torno de 10 milhões de reais. Tinha muito dinheiro. E Davi chama os funcionários dele e fala: viu, fala para Nabal, teu chefe, que Saul acabou de sair, eu acabei de me livrar de mais uma morte.
Se não tem como, ele nos dá mantimento, comida, trigo, alguma coisa para comer, porque a gente está com dificuldade. E fala para ele também que os servos dele, os pastores de ovelha, a gente cuidou deles quando eles precisaram. E agora é a parte mais extraordinária. Aqueles pastores é onde eu quero que você preste bastante atenção, porque é exatamente o ponto onde eu quero chegar. Aqueles pastores das ovelhas de Nabal foram até Nabal e falaram: Nabal, tem Davi, que é um homem forte aqui na região, inclusive foi ungido para ser rei, ainda não é rei. E ele nos ajudou quando a gente precisava. E eu vou falar uma coisa, Nabal, ele está pedindo para a gente ajudar ele com alimento, com ovelha ou com alguma coisa, porque eles estão precisando. Nabal, a Bíblia ainda cita, é um homem bêbado, sabe aquele da casa, da família, barrigudão, bêbado, que não está nem aí para nada, camisa aberta, fala: eu não vou ajudar esse Davi não, e manda ele sumir daqui, que senão a gente pega ele. Aí aqueles pastores correm até, os pastores não, os servos de Davi, correm até Davi e falam: ó, Davi, sujou. Ele falou que não vai ajudar. Davi tinha 600 homens armados, ele falou: quer saber? Pega todo mundo as espadas e vamos embora, a gente vai matar todo mundo agora. Está isso na Bíblia. Aí Davi pega a arma, o Davi que livrou Saul 2 vezes, o Davi que foi bonzinho com os pastores e ajudou os pastores, que pegou aquele povo quebrado, que estava devendo tudo. Agora Davi falou: ó, cinjam todas as armas que a gente vai acabar com Nabal, com a família, com as mulheres, com as crianças e com todo mundo. Aí eles cingem, se preparam, e a mulher de Nabal fica sabendo disso. E é o texto que a gente acabou de ler, em 1 Samuel capítulo 25, versículo 27. Ela chega correndo e fala: a gente está morto, porque eles são em 600 homens armados, Davi é campeão em guerra, ele está acostumado, e Nabal é um tolo, um tonto, e foi querer desafiar Davi. Ao invés de ajudar, porque ele tinha ajudado os nossos pastores, ela chamou os servos de Nabal, sem Nabal ficar sabendo, falou: pega uns presentes que a gente tem, coloca em cima dos jumentos, coloca em cima de alguns animais, e vamos ao encontro de Davi, antes que ele chegue para nos matar. Ela chama-se Abigail. Ela vai correndo, chega até Davi, a hora que ela avista o povo de Davi vindo em direção a Nabal, ela se prostra no chão e fala: Senhor, tenha misericórdia. Aí olha o que ela diz, olha o que diz em 1 Samuel 25, 27. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque ele é tal qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de seu senhor quando você enviou. Eu não sabia que vocês vieram pedir ajuda. Agora, pois, meu senhor Davi, vive o Senhor, o nosso Deus, e vive a tua alma, Davi, que Deus te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. Agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Agora, e ao versículo 27, esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu senhor. Perdoa os moços e ajuda ele. Aí ela dá os presentes para Davi. Olha que mulher sábia. E a Bíblia descreve Abigail como sendo uma mulher sábia. No versículo 3, Abigail era ela de bom entendimento e bonita. Porém, o homem era duro e maligno nas obras. Abigail, uma mulher bonita e sábia, prudente. Ela corre até Davi, salva todo mundo ali, faz aquele... Depois esse Nabal tem um infarto lá, ele morre, e daí Davi aproveita a situação e ainda casa com Abigail. Mas olha, para você ver como que Davi era ousado. Mas o que é o ponto-chave aqui? O que nós lemos em Provérbios capítulo 18, versículo 16? O presente, e Provérbios 21, 14. O presente do homem aplaca a ira e uma forte indignação.